eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3. Do 1 ao 10, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O que ocorreu aqui com esta queda? Atingiu todos nós já sabemos disso. Todos nós pecamos em Adão e nos separamos de Deus por causa desse pecado aqui, que é o que é revelado na Bíblia. Amém? E nós estamos vendo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então, depois desse pecado, surgiu a morte física, a morte espiritual, a morte física, e no fim vai ser a morte eterna, por causa desse pecado aqui. E nós percebemos aqui que o quê? Deus falou, a serpente apareceu e enganou Eva, é o que a Bíblia diz. E diz em Timóteo que o homem não foi enganado, mas Eva foi. Então a serpente apareceu para enganar, falando o quê? Que não ia morrer. Deus falou que ia morrer e a serpente aparece e fala: não vai morrer. E a serpente é o diabo que apareceu e falou isso. Certamente não morrereis. Na verdade, ele não quer que vocês sejam igual a ele, sabedor do bem e do mal. E o resultado foi: comeu, deu marido e trouxe a tragédia para a humanidade. Então, o que eu percebo aqui? Que é o diabo que engana. A Bíblia diz em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. Não pode, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é a verdade. Como pode da verdade pleno sair mentira? Não tem como. A essência dele é justiça, verdade, santidade. Não tem como sair ódio dele, porque ele é amor, é a essência. Então não tem como. Não tem. Então, e ele não pode mentir. Não pode. Por isso que Jesus falou: ele é o Deus da verdade. Jesus falou: eu sou a verdade, e está sendo enviado o Espírito da verdade. Não tem como ser diferente.
Amém? Então, e os olhos dos dois foram abertos e viu, nem ligavam, mas depois que o pecado entrou, viu que estavam nus e procurou folha de figueira para se esconder. Mas tu vê que botou, mas ficou escondido. E Deus ia estranhar do mesmo jeito. Ué, vocês estavam nus, agora estão... O que está vendo aí? Não, eles falam, temi, escutei a sua voz, temi, estamos com vergonha. Olha o sentimento que gerou. Mas o diabo falou que ia ser igual a Deus. Mas, na verdade, gerou medo e vergonha. Amém? E a Bíblia diz, depois disso, a Bíblia afirma que o mundo está dividido, a humanidade está dividida em duas classes. É a Bíblia que fala, não sou eu. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia, não sou eu. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Que a Bíblia diz lá em 1 João, nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então essa é a verdade, porque a Bíblia diz que o diabo influencia os filhos da desobediência. A Bíblia diz que o diabo influencia os filhos da desobediência. Onde existe desobediência, existe a influência de Satanás. É o que a Bíblia fala. Amém? Ou não? Isso está em Efésios 2:2, nós conhecemos de qual salteado isso. Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio nos dar, a promessa de Deus é essa, a vida eterna. A Bíblia afirma que a salvação que Ele veio derramar dentro de nós é a eternidade, a vida em abundância. A Bíblia afirma que se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. A Bíblia diz que quem tem esperança de ver ele como ele é, vai desejar se limpar cada vez mais, querer mais a palavra. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias amontoarão doutores para si, para falar coisas que agradam a carne. A Bíblia diz que nos últimos dias, ser dias trabalhosos, sentiriam comichão nos ouvidos, por homens que iriam enganar, mas a Bíblia diz que eles iam enganar, iam enganar e ser enganado, iam de mal a pior, mas pensam que não, mas Jesus fala com a onisciência que as coisas estão piorando para eles, mas pensam que não, mas não é verdade, amém, irmão? A Bíblia, o que a Bíblia fala que é a verdade, iriam de mal a pior. Parece que está progredindo, mas a Bíblia afirma que está se afastando mais do Senhor, cauterizando mais o coração. As coisas estão piorando para quem está mentindo. Amém? E no Evangelho de João 8:44, isso aqui é o Senhor falando com quem estava rejeitando Ele. Amém, irmão? Presta atenção, é o Senhor Jesus falando com as pessoas que rejeitavam Ele e a palavra dEle. Amém? Não estava falando com gato, com cachorro, com papagaio, nada disso, com seres humanos. Olha o que Ele fala no 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quem é vosso pai que ele fala? Segundo a Bíblia, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia diz que ele não se firmou na verdade. E o motivo, porque não há verdade nele. Preste atenção nisso. Em nome do Senhor Jesus. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
e eles seguiam esse ser, fazia a vontade dele. Ele não se firmou na verdade porque não tem verdade nele. Quando ele fala mentira, quando ele não fala a verdade, fala do que é propriamente seu, porque ele é o pai da mentira. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está falando que onde existe a verdade, se firma. Entendeu? Não há onde tem a verdade chamada Jesus, se firma. Se firma. Se Deus estivesse nele, mas ele não tem. Ele não tem, ele está condenado. Porque não há verdade nele. E eles seguiam o pai deles, porque também não tinha verdade neles. Na verdade, vocês só querem fazer a vontade do vosso pai, o diabo. Isso é a Bíblia. Amém, irmão? Em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o versículo 2, vamos ler 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Por quê? Porque vos tenho preparado. Amém, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo usando o apóstolo. Amém? Porque estou zeloso de vós, com zelo, não é da carne não, zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, olha aqui o 3, mas temo, o Espírito Santo usando um apóstolo, cheio de amor pelos irmãos, mas temo que, assim como a serpente, o diabo enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Se for apresentado um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, o sofrimento é certo. Se não for o Jesus da Bíblia, a Bíblia está falando que pode ser pregado um outro Jesus. A Bíblia está falando que pode ser pregado um outro Espírito, um outro Evangelho, só que não tem outro. Na verdade, esse é falso. Mas a Bíblia está falando que essa palavra é pregada por causa de Satanás, que distorceu a verdade do Senhor. E ele continua aí. Ele continua solto, enganando. E às vezes ele está dentro de vários cristãos que pensam que são salvos, mas está com o engano reinando, porque a obra dele é enganar. Sabia que no último tempo, Deus vai destruir esse enganador, o Senhor Jesus, que enganou o mundo todo, está na Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Não estão nem ligando mais para ele. Olha no versículo 9, 12, 9. E foi precipitado o grande dragão. Olha esse dragão quem é? A antiga serpente. Quem ela é? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Ele engana todo mundo. Sabe o pessoal falando o quê? Que a Bíblia não é a verdade absoluta, que Jesus não é isso que falam, mandando você, nem precisa se preocupar com alguns versículos. Ele continua enganando, dando aos seres humanos o que Jesus não veio dar, prometendo que Jesus não prometeu, enganando. E às vezes o enganador está onde?
E a Bíblia fala a todo momento nas cartas: não vos deixe enganar. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo e falou assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, engane vocês também e tirem vocês da simplicidade que há em Cristo. Ele fala para os Gálatas: estou admirado, quem vos enganou, quem vos enfeitiçou, para se apartar da graça que vos ofereceu em Cristo. A graça é Jesus, é o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 11, 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Estão dentro das igrejas, fazendo isso aqui. São ministros do diabo, mas todo mundo diz que é ministro de Deus, enganando. E esse engano não pode entrar na nossa alma. Falsos obreiros que não pregam a verdade, está escrito aqui. Amém? Amém ou não amém? Então, é um esforço contínuo, vai de mal para pior, enganando e sendo enganado. Eles vão de mal a pior, é o que diz a Bíblia. Não morreram não, eles estão aí ganhando dinheiro, mas perdendo a alma, e levando os outros a perderem a alma. É a Bíblia que fala 2000 anos atrás, e nos últimos dias eles estariam no nosso meio, se banqueteando convosco. Está tudo escrito, que nos últimos dias estariam aí. Nós estamos tendo, graças a Deus, não é graças a mim não, graças ao Espírito Santo, graças ao Senhor Jesus, que nós estamos escutando essas palavras, irmão. Imagina as pessoas que não estão escutando a verdade, mas estão se reunindo e sendo enganadas, achando que aquilo é o Jesus da Bíblia. Não é. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. É o que a Bíblia fala que é verdade, não é o que o homem fala. Mas eles estão aí, ministro de Satanás, enganando, falando mentiras, trabalhando para o pai deles, não para o pai das luzes. Amém? Então, é porque os filhos de Deus andam governados pelo Espírito Santo, almeja a verdade, almeja ser guiado pela verdade. A obra do Espírito, me transformar de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Esse é o Espírito da verdade, que quando vem falar comigo, era para me levar a parecer mais com Jesus. Não é para ganhar mais nada, é para parecer mais com Jesus. É como se estivesse me pintando o caráter de Cristo, não dá, pintando a essência do Senhor, só que na minha vida, para eu chegar e parecer cada vez mais com Ele. Essa é a obra do Espírito Santo, não é enganar mais ninguém. E a gente, muitos já foram infectados, a fraqueza se encontra, mas não enxerga, que o engano se encontra, o engano está presente, porque a serpente enganou. Quer ver? Só vai falar assim, se preocupar com a salvação quando estiver infartando para morrer, ou lá no hospital sem poder fazer nada. Aí vai se preocupar, mas não estamos lidando com o ser humano, nós estamos nos lidando com Deus, que quer salvar agora e quer que viva para Ele agora. Amém? Que eu disse é de glória em glória, então é de glória em glória. Conhecereis a verdade vos libertará, para mim levar uma vida agora livre do mal que estava em mim. A verdade revelada é para isso, e isso vai revelar que eu sou filho de Deus, sou filho da obediência, não sou filho do desobediente.
Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em 1 João, vamos lá, a partir do verso 1, amém? 3, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele, no verdadeiro Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Por que eu não prego para levar o povo a buscar santificação cada vez mais? Porque não é esse Jesus que eu prego. Então eu não preciso levar isso. Uma coisa puxa a outra. Se eu pregar Jesus, como diz as Escrituras, não tem como não ir para a obra de santificação operada pelo Espírito. Mas como eu não prego Jesus como deveria, para que eu vou falar de algo que eu não estou encaixado? Está repreendido em nome de Jesus. Onde o Cristo é pregado da maneira correta, a obra de santificação do Espírito faz parte. Onde Jesus se encontra, o Espírito se encontra. Amém? E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Por quê? Porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. E nele não há pecado. Se eu estou nele, se nele não há pecado, se eu estou nele, não há pecado. Amém? Mas o enganador diz o quê? Pode pecar que não tem problema nenhum. Pecar como? Ele enganou Eva como? Não, ele falou para tu obedecer. Pode desobedecer que não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada. Enganou, Eva acreditou. Morreu. Morreu e levou todos nós. Que ele enganou. Quantos mortos espiritual nessa noite por aí? Dentro da reunião. Qualquer que permanece nele, a resposta aqui no 6. Qualquer que permanece nele, se está nele, não vive. Qualquer que vive pecando, pode falar em voz alta, nem o viu, nem o conheceu. Quem vive pecando, conheceu Jesus? A Bíblia diz que não. Então está no engano, viu? Mas a maioria se reúne hoje achando que estão salvos e tem quem? Mas vivendo para si. Quem está enganando? Satanás. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos. Aí o Espírito Santo usa o apóstolo João para esse amor, né? Filhinhos. Isso aqui é para combater o ensino do diabo que estava usando os gnósticos. Para não dar importância ao pecado. Que Jesus nem veio em carne nada. Era isso que eles pregavam. Que Jesus não veio em carne. Se não veio em carne, não morreu por nós. Se não morreu por nós, e a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que ele veio salvar os pecadores de seus pecados. Mas eles enganavam falando que não era nada disso, que Jesus era tipo um fantasma. Que na verdade o mal é só a matéria. Quanto mais tu usava a matéria, mais você liberava a alma. Eles pregavam isso. Com isso tu podia até viver na prostituição, que não tinha problema nenhum, que estava matando a carne e livrando a alma. É por isso que o Espírito Santo usou o apóstolo João para falar isso. Quando fala, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso, e a verdade não está em nós,
porque a Bíblia diz que ele veio salvar os pecadores, de todos os pecados estão longe da vida de Deus. Como pode então o pecado? Como pode ele falar que se fazemos dele mentiroso? João diz com o Espírito Santo. Se nós dissemos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso, porque ele disse que veio salvar os pecadores. Como é que não temos pecado se ele veio salvar os pecadores? Estamos falando que ele está mentindo, é por isso que está escrito isso. Aí no 2 entra assim para testificar: filhinhos, eu estou falando essas coisas para que não pequeis, tem o espírito de Satanás enganando vocês aí. Tudo tem explicação, que a Bíblia não tem confusão. Não tem. Amém? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, se alguém que vive pecando não está nele, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça não pratica o pecado. É justo, não é injusto. E passamos a ser, a Bíblia diz, servo da justiça. Os servos da justiça praticam a justiça. Amém? Glória a Deus. É justo assim como ele é justo. Assim como ele é justo, porque está nele, está no justo. Amém? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso aqui para mim é sensacional. Veio com mais clareza dentro da minha mente, dentro do meu ser. Qual é a obra do diabo? Enganar. A antiga serpente, o diabo que enganou Eva, engana todo o mundo. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar o engano e colocar a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, eu tenho que me preocupar com o engano, porque o engano é da serpente. Por isso que a Bíblia diz lá, como meninos já se nascidos, desejai ardentemente, mas antes fala, deixa toda a inveja, deixa toda a malícia, deixa todo o engano, que o engano é de Satanás. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, tirar a mentira de dentro de nós, tirar a mentira que não vai ter punição, tirar a mentira que eu posso viver a palavra ou não viver, dá no mesmo. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem tem o Filho tem a verdade, o engano bate em retirada. Porque a antiga serpente continua enganando, e ela vira e mexe. Se eu não atentar para essas palavras, ele continua me enganando, achando que não tem problema nenhum, não vai ter punição, estou salvo de qualquer jeito. É mentira. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.